A vida perfeita. O jeito de menino bonito e desengonçado de Ash tinha sido pouco afetado pela paternidade. Quando muito, ele parecia ainda mais saudável do que quando batera à sua porta. E, como naquela ocasião, estava vestido com roupa de corrida, embora aqui as roupas parecessem um pouco mais sofisticadas e caras, e ele usava algum tipo de monitor de atividade física preso ao braço. Ele sorria e segurava 2 xícaras de café, uma delas para Nora. Ela se perguntou quantos cafés eles haviam tomado juntos, desde o primeiro. Ah, obrigada. Ah, não, Nora, você dormiu aqui a noite toda? Perguntou ele. Nora. Quase toda. Minha intenção era voltar para a cama, mas a Molly estava com medo. Eu precisei acalmá-la, e depois fiquei cansada demais para me deslocar. Ah, não. Me perdoa. Eu não ouvi a Molly. Ele parecia sinceramente triste. Acho que foi culpa minha. Eu mostrei alguns ursos para ela no YouTube ontem, antes de ir pro trabalho. Não tem problema. Enfim, eu já levei o Platão para passear. Só preciso estar no hospital ao meio-dia. Vou pegar mais tarde hoje. Você ainda quer ir à biblioteca? Ah. Sabe do que mais? Acho que vou passar essa. Tá. Bem, eu já dei o café da manhã para Molly e vou deixá-la na escola. Eu posso levar a Molly, disse Nora. Se você tem um dia cheio pela frente. Ah, vai ser um dia normal. Uma vesícula biliar e um pâncreas até agora. Coisa simples. Vou dar uma corrida. Tá. É, para meia maratona no domingo. O quê? Nada. Deixa pra lá, disse Nora. Estou delirando por ter dormido no chão. Tudo bem. Aliás, minha irmã ligou. Querem que ela ilustre o calendário dos Kew Gardens. Muitas plantas. Ela está bem feliz. Ele sorriu, parecendo feliz por esta irmã dele de quem Nora nunca tinha ouvido falar. Ela queria agradecer a ele por ter sido tão legal com o lance do seu gato morto, mas era óbvio que não podia, então só disse obrigada. Pelo quê? Só, você sabe, por tudo. Ah. Tá. Tudo bem. Então, obrigada. Ele assentiu. Isso foi legal. Enfim, hora de correr. Ele acabou de tomar o café e desapareceu. Nora esquadrinhou o quarto, absorvendo cada novo detalhe. Cada bicho de pelúcia, livro e tomada, como se todos fizessem parte do quebra-cabeça da sua vida. 1 hora depois, Molly estava sendo deixada no jardim de infância e Nora fazendo o de sempre. Verificando e-mails e redes sociais. Sua atividade nas redes não era muito grande nesta vida, o que sempre era um bom sinal, mas ela tinha uma cacetada de e-mails. Pelo conteúdo deles, detectou que não iria parar de dar aula, mas que já tinha oficialmente parado. Estava num período sabático a fim de escrever um livro sobre Henry David Thoreau e sua relevância para o movimento ambientalista moderno. Mas para o fim do ano, ela planejava visitar Walden Pond, em Concord, Massachusetts, financiada por uma bolsa de pesquisa. Isso parecia muito bom. Quase irritantemente bom. Uma boa vida com uma boa filha e um bom homem em uma boa casa em uma boa cidade. Era um excesso de bom. Uma vida onde podia ficar sentada o dia todo lendo, pesquisando e escrevendo sobre seu filósofo favorito da vida. Isso é legal, disse ela para o cão. Não é legal. Platão bocejou, indiferente. Então ela decidiu explorar a casa, vigiada pelo labrador de sua posição deitada no sofá que parecia bem confortável. A sala de estar era ampla. Os pés dela afundavam no tapete macio. Assoalho branco, TV, lareira, um teclado, 2 laptops novos na tomada, uma arca de mogno em cima da qual jazia empoleirado um jogo de xadrez decorativo, estantes de livros bem arrumadas. Um lindo violão apoiado num canto. Nora reconheceu o modelo instantaneamente como um Fender Malibu Midnight Satin eletroacústico. Ela havia vendido um em sua última semana de trabalho na teoria das cordas. Havia fotos em porta-retratos espalhados por toda a sala de estar. Crianças que ela não conhecia com uma mulher que se parecia com Ash, provavelmente a irmã. Uma foto antiga de seus falecidos pais no dia que se casaram,
e uma foto dela e de Ash no dia do casamento deles. Dava para ver seu irmão ao fundo. Uma foto de Platão. E uma de um bebê, provavelmente Molly. Ela deu uma olhada nos livros. Alguns manuais de yoga, mas não de segunda mão como os de sua vida raiz. Alguns livros de medicina. Ela reconheceu seu exemplar de História da Filosofia Ocidental, de Bertrand Russell, assim como Walden ou A Vida nos Bosques, de Henry David Thoreau, ambos aquisições da época da faculdade. Um familiar Princípios de Geologia também estava ali. Havia vários livros sobre Thoreau. E exemplares de A República, de Platão, e de Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, que ela também possuía em sua vida raiz, mas não aquelas edições. Livros escritos por intelectuais como Júlia Kristeva, Judith Butler e Chimamanda Ngozi Adichie. Havia muitos livros sobre filosofia oriental que nunca tinha lido, então ela se perguntou, caso ficasse nesta vida, e não conseguia ver por que não ficaria, se haveria como ler todos eles antes de ter que voltar a dar qualquer aula em Cambridge. Romances, alguns Dickens, A Redoma de Vidro, alguns livros nerds de divulgação científica, alguns de música, alguns manuais para pais, Natureza, de Ralph Waldo Emerson, e Primavera Silenciosa, de Raquel Carson, alguns títulos sobre mudança climática e uma enorme edição capa dura de Sonhos Árticos. Ela quase nunca fora assim tão consistentemente intelectual, se é que foi intelectual algum dia. Isso era obviamente o que acontecia quando você fazia mestrado em Cambridge, em seguida, tirava um ano sabático para escrever um livro sobre seu filósofo favorito. Você está impressionado comigo, disse ela ao cachorro. Pode admitir. Havia também uma pilha de livros de partituras, e Nora sorriu quando viu que o que estava em cima da pilha era o de Simon e Garfunkel que ela havia vendido para Ash no dia que ele a convidará para um café. Na mesinha de centro havia um belo livro de arte com fotos de paisagens espanholas, e, no sofá, um intitulado Enciclopédia Ilustrada de Plantas e Flores. No revisteiro, havia uma novíssima edição da National Geographic com a foto de um buraco negro na capa. Havia uma gravura na parede. Um desenho de Miró, de um museu de Barcelona. Será que Ash e eu fomos a Barcelona juntos, Platão? Ela imaginou os dois, de mãos dadas, passeando pelas ruas do bairro gótico, entrando num bar de tapas e tomando um rioja. Na parede oposta às estantes havia um espelho. Um espelho enorme com uma moldura branca cheia de adornos. Ela não se surpreendia mais com suas variações de aparência entre vidas. Teve todas as formas físicas e cortes de cabelo possíveis. Nesta vida, tinha uma aparência, digamos assim, simpática. Ficaria feliz em ser amiga desta pessoa. Não era para uma atleta olímpica nem para uma estrela do rock nem para uma acrobata do Cirque du Soleil que ela estava olhando, mas para alguém que parecia estar tendo uma vida boa, até onde se podia dizer pelas aparências. Uma mulher adulta, com alguma ideia de quem era e do que estava fazendo da vida. Cabelo curto, mas não muito, a pele parecendo mais saudável do que em sua vida raiz, seja pela alimentação, pela falta de vinho tinto, pelos exercícios, ou pelos tônicos e hidratantes que vira no banheiro, que eram todos mais caros que qualquer um que ela já comprará em sua vida raiz. Bom, disse ela a Platão. Essa é uma vida boa, não é? Platão pareceu concordar. Uma jornada espiritual por uma conexão mais profunda com o universo. Ela encontrou a gaveta de remédios na cozinha e procurou entre curativos adesivos, ibuprofeno, paracetamol, multivitamínicos e faixas elásticas para corredores, mas não viu nenhum sinal de antidepressivos. Talvez fosse esta. Talvez esta fosse, finalmente, a vida na qual ela iria ficar. A vida que ela escolheria. A que não devolveria para a estante. Eu poderia ser feliz aqui. Um pouco depois, no chuveiro, ela examinou o corpo à procura de novas marcas. Não havia nenhuma tatuagem, mas havia uma cicatriz. Não auto-infligida, mas com aparência cirúrgica, uma linha horizontal comprida e fina alguns centímetros abaixo do umbigo. Ela já tinha visto cicatrizes de cesárea. Agora passou o polegar nela, pensando que, mesmo que ficasse nesta vida, ainda assim teria chegado atrasada para a festa. Ash voltou para casa depois de deixar Molly na escola. Ela se vestiu rapidamente para que ele não a visse nua. Os dois tomaram o café da manhã juntos. Eles se sentaram à mesa da cozinha, deram uma olhada nas notícias do dia,
comeram torrada feita com pão de fermentação natural e eram basicamente um retrato vivo da felicidade conjugal. E então Ash foi para o hospital e ela ficou em casa para passar o dia pesquisando tutorial. Nora leu seu trabalho em andamento, que já contava com a impressionante marca de 42.729 palavras, sentada e comendo sua torrada, antes de pegar Molly na escola. Molly queria ir ao parque, como normal, para dar comida para os patos, e então Nora levou, disfarçando o fato de estar usando o Google Maps para guiá-las até lá. Nora empurrou a filha no balanço até os braços do Erin, desceu com ela no escorrega e engatinhou atrás dela através de enormes túneis metálicos. Em seguida, as duas jogaram aveia para os patos no lago, tirada a colheradas de uma caixa de aveia em flocos. Mais tarde Nora se sentou com Molly diante da TV, deu o jantar para ela e leu uma história de ninar, tudo antes de Ash voltar para casa. Depois que Ash chegou, um homem veio até a porta e tentou entrar, mas Nora bateu a porta na cara dele. Nora. Sim? Por que você fez isso com o Adam? Hein? Acho que ele ficou um pouco chateado. Como assim? Você agiu como se ele fosse uma pessoa desconhecida. Ah. Nora sorriu. Foi mal. Faz 3 anos, já, que ele é nosso vizinho. A gente até acampou com ele e com a Hannah, no Lake District. É. Eu sei. Óbvio. Pareceu que você não queria que ele entrasse. Como se ele fosse um invasor ou coisa assim. Pareceu? Você bateu a porta na cara dele. Eu fechei a porta. Não foi na cara dele. Quer dizer, a cara dele estava lá. Tecnicamente. É que eu só não quis que ele pensasse que podia ir entrando assim, sem mais nem menos. Ele veio devolver a mangueira. Ah, tá. Bom, a gente não precisa da mangueira. Mangueiras são ruins para o planeta. Tá tudo bem com você? Por que não estaria? Nada, é só que eu me preocupo com você. No geral, porém, as coisas correram muito bem, e toda vez que ela se perguntava se acordaria de volta na biblioteca, isso não acontecia. Um dia, depois da aula de yoga, Nora se sentou em um banco à margem do rio Khan e releu alguma coisa do tutorial. No dia seguinte à tarde, viu Ryan Bailey na televisão sendo entrevistado no set de filmagem de O Bar da Última Chance 2, quando revelou estar em uma jornada espiritual por uma conexão mais profunda com o universo em vez de preocupado em sossegar num contexto romântico. Ela recebia fotos de baleias de Izzy, e até enviou a ela uma mensagem de WhatsApp para dizer que tinha lido sobre um terrível acidente de carro na Austrália recentemente, e fez Izzy prometer que sempre iria dirigir com muito cuidado. Nora se sentia aliviada em saber que não tinha o menor interesse em ver o que Dan andava fazendo com a vida dele. Em vez disso, se sentia bastante grata por estar com Ash. Ou melhor, e mais precisamente, ela imaginava estar grata, porque ele era um doce, e havia tantos momentos de alegria, riso e amor. Os turnos de trabalho de Ash eram longos, mas o convívio com ele quando estava em casa era bem fácil, mesmo depois de dias de sangue, estresse e vesículas biliares. Ele também era meio nerd. Sempre dava bom dia para pessoas mais velhas na rua quando saía com o cachorro, e, às vezes, era ignorado. Ele cantava junto com as músicas que tocavam no rádio do carro. Em geral, não parecia precisar dormir. E nunca se importava em cuidar de Molly à noite, mesmo quando tinha alguma cirurgia no dia seguinte. Ele amava causar nojo em Molly com fatos, o estômago ganha um revestimento novo a cada 4 dias. Cera de ouvido é um tipo de suor. Existem criaturas chamadas ácaros vivendo nos seus cílios. E adorava ser inconveniente. Ele disse a um completo desconhecido, no Lago dos Patos, no primeiro sábado, ao alcance auditivo de Molly, de modo entusiasmado, que os patos tinham pênis no formato de saca-rolhas. Nas noites em que chegava em casa cedo bastante para cozinhar, fazia um excelente dal de lentilha e um belo peniol arrabiata, e tendia a colocar uma cabeça de alho inteira em qualquer refeição que preparava. Mas Molly estivera completamente certa, os talentos artísticos dele não se estendiam à música. Na verdade, quando ele cantava The Sound of Silence, acompanhado do violão, Nora se flagrava desejando, cheia de culpa, que ele obedecesse ao título da música e se ativesse ao som do silêncio. Ele era, em outras palavras,
meio bobão, um bobão que salvava vidas diariamente, mas ainda assim meio bobão. O que era bom. Nora gostava de bobões e se sentia um pouco bobona ela mesma, o que ajudava a superar a peculiaridade intrínseca de estar com um marido que só agora começava a conhecer melhor. Esta é uma vida boa, pensava Nora, repetidas vezes. Sim, ser mãe era exaustivo, mas Molly era fácil de amar, pelo menos durante o dia. Na verdade, Nora com frequência preferia a hora que Molly chegava da escola, porque adicionava um pouco de desafio a uma existência um tanto sem atritos. Nenhum estresse no relacionamento, nenhum estresse no trabalho, nenhum estresse com dinheiro. Tinha muitos motivos para ser grata. Inevitavelmente, havia alguns momentos de instabilidade. Ela tinha a sensação familiar de estar atuando em uma peça de teatro onde não sabia as falas. Tem alguma coisa errada? Perguntou ela a Ash uma noite. É só que, ele a encarou com aquele sorriso afetuoso e um olhar intenso e inquisitivo. Sei lá. Você esqueceu que nosso aniversário de casamento estava chegando. Acha que não viu filmes que já viu. E vice-versa. Esqueceu que tinha uma bicicleta. Não sabe mais onde ficam os pratos. Tem usado minhas pantufas. Deita no meu lado da cama. Caramba, Ash, disse ela, um pouco tensa demais. É como se eu estivesse sendo interrogada pelos 3 ursos. Eu só me preocupo. Tá tudo bem comigo. Só estou, você sabe, perdida no mundo da pesquisa. Perdida no bosque. No bosque editorial. E, nesses momentos, ela sentia que talvez fosse retornar à biblioteca da meia-noite. Às vezes se lembrava das palavras da senhora El em sua primeira visita. Se quiser muito mesmo continuar numa vida em particular, não precisa se preocupar. Assim que você decidir que quer aquela vida, que a quer de verdade, então tudo que existe na sua mente agora, inclusive esta biblioteca da meia-noite, acabará se tornando uma lembrança tão difusa e intangível que se perderá na memória. O que levantava a questão, se esta era a vida perfeita, porque ela não tinha se esquecido da biblioteca. Quanto tempo levava para esquecer? De vez em quando, ela sentia nuvens de leve depressão pairando à sua volta, sem nenhuma razão aparente, mas nada comparado a quão péssima havia se sentido em sua vida raiz, ou, para falar a verdade, em muitas de suas outras vidas. Era como comparar um resfriado a uma pneumonia. Quando ela pensava em como tinha se sentido mal no dia que perdeu o emprego na teoria das cordas, no desespero, no anseio solitário e desesperado de não existir, então isso aqui não chegava nem perto. Todos os dias ela ia dormir achando que ia acordar de novo nesta vida, porque era, no geral, levando tudo em consideração, a melhor que já havia experimentado. Na verdade, ela progrediu de ir dormir casualmente presumindo que ficaria nesta vida a ter medo de pegar no sono caso não fosse ficar. E, no entanto, noite após noite ela dormia na mesma cama, e dia após dia ela acordava na mesma cama. Ou, às vezes, no carpete, mas ela dividia essa função com Ash, e era mais frequente que acabasse na cama, já que Molly estava ficando cada vez melhor em dormir a noite toda. Havia momentos constrangedores, óbvio. Nora nunca sabia o caminho para nada, ou o lugar das coisas na casa, e, às vezes, Ash indagava em voz alta se ela não deveria consultar um médico. E, a princípio, tinha evitado o sexo com ele, mas uma noite aconteceu, e depois Nora se sentiu culpada pela mentira que estava vivendo. Os dois ficaram deitados no escuro por um instante, no silêncio pós-coito, mas ela sabia que tinha de abordar o assunto. Jogar um verde. Ash, disse ela. O quê? Você acredita na teoria dos universos paralelos? Ela viu o rosto dele se abrir em um sorriso. Aquele tipo de conversa era a praia dele. Sim, acho que sim. Eu também. Quer dizer, é ciência, né? Não é como se um cientista nerd tivesse pensado, ei, universos paralelos são maneiros. Vamos fazer uma teoria sobre eles. É, concordou ele. A ciência desconfia de qualquer coisa que pareça maneira demais. Ficção científica demais. Cientistas são céticos por natureza. Exatamente, e, no entanto, físicos acreditam em universos paralelos. É para onde a ciência está levando, né? Tudo na mecânica quântica e na teoria das cordas aponta para a existência de universos múltiplos.
Muitos, muitos universos. Tá, então o que você diria se eu te contasse que visitei minhas outras vidas e que acho que escolhi esta aqui? Eu acharia que você endoidou. Mas continuaria gostando de você. Pois é, eu visitei. Experimentei muitas vidas. Ele sorriu. Legal. Existe alguma em que você me beija de novo? Existe uma em que você enterrou meu gato morto. Ele riu. Isso é tão maneiro, Nor. O que gosto em você é que sempre faz com que eu me sinta normal. E foi tudo. Ela se deu conta de que não importa o quão sincera a pessoa seja na vida, os outros só enxergam a verdade se estiver próximo o suficiente da realidade deles. Como Toriel escreveu, não é aquilo para o que você olha que importa, mas o que você vê. E Ash só via a Nora por quem tinha se apaixonado e com quem se casou, e, então, de certo modo, aquela era a Nora na qual ela estava se transformando. Hammersmith. Numa semana de férias escolares, com Molly em casa e numa terça-feira em que Ash estava de folga do hospital, eles pegaram um trem para Londres a fim de visitar o irmão de Nora e Eva, no apartamento deles em Hammersmith. Joe parecia bem, e o marido tinha a mesma aparência de quando Nora ouviu no celular do irmão em sua vida olímpica. Joe e Evan se conheceram em uma aula de crossfit na academia do bairro. Nesta vida, Joe trabalhava como engenheiro de som, enquanto Evan, Dr. Evan Langford, mais precisamente, trabalhava como analista de radiologia no Royal Marsden Hospital. Então Ash e ele tinham muitos assuntos relacionados a hospitais dos quais reclamar juntos. Joe e Evan foram maravilhosos com Molly, fazendo perguntas detalhadas sobre o que Panda andava aprontando. E Joe preparou uma deliciosa massa com alho e brócolis. É a Poliana, aparentemente, explicou ele a Nora. Voltando às raízes aqui. Nora pensou no avô italiano e se perguntou como ele havia se sentido ao descobrir que a London Brick Company ficava em Bedford, na verdade. Teria ficado muito frustrado? Ou simplesmente decidido tirar o melhor proveito daquela situação? Devia haver uma versão de seu avô que foi para Londres e, no primeiro dia, acabou atropelado por um ônibus de 2 andares em Piccadilly Circus. Joe e Evan tinham um rack de vinhos enorme na cozinha, e Nora notou que uma das garrafas era de um Syrah californiano, do vinhedo Buena Vista. Ela se arrepiou ao ver as 2 assinaturas no rótulo, Alicia e Eduardo Martinez. Ela sorriu, tendo a sensação de que Eduardo era igualmente feliz nesta vida. Nora se perguntou, por um instante, como era Alicia, quem ela era. Pelo menos, o pôr do sol era lindo por lá. Tá tudo bem? Perguntou Ash, enquanto Nora encarava o rótulo, distraída. Tá, sim. É só que, parece ser bom, esse. É meu favorito, confessou Eva. Um excelente vinho. Vamos abri-lo? Bom, respondeu Nora, só se vocês já fossem beber. Eu não, disse Joe. Eu vim exagerando um pouco nos últimos tempos. Estou meio que numa fase abstêmia. Você conhece seu irmão, acrescentou Evan, dando um beijo na bochecha de Joe. É 8 ou 80? Ah, é. Eu bem sei. Evan já trazia o saca-rolhas na mão. Tive um dia puxado no trabalho. Então não me incomodo de entornar a coisa toda direto da garrafa, se ninguém for me acompanhar. Tô dentro, disse Ash. Eu passo, disse Nora, lembrando que, da última vez que vira o irmão, naquele VIP Business Lounge do hotel, ele tinha confessado ser alcoólatra. Eles deram um livro ilustrado para Molly, e Nora o leu para a filha, no sofá. A tarde passou rápido. Eles conversaram sobre as últimas notícias, sobre música e filmes. Joe e Evan tinham gostado bastante de O Bar da Última Chance. Um pouco mais tarde, e para surpresa de todos, Nora abandonou o terreno seguro da cultura pop e foi direto ao ponto com o irmão. Alguma vez você ficou puto comigo? Você sabe, por ter saído da banda? Faz tantos anos isso, maninha. Muita água já passou por baixo dessa ponte. Mas você queria ser um astro do rock. Ele ainda é um astro do rock, argumentou Evan, rindo. Mas é todo meu. Eu me sinto como se tivesse errado com você, Joe. Não se sinta. Mas também me sinto como se tivesse errado com você, de certa forma. Porque fui tão babaca. Eu te tratei muito mal por um tempo.
Essas palavras foram como um bálsamo que ela havia esperado anos para ouvir. Deixa isso pra lá, conseguiu dizer Nora. Antes de ficar com o Evan, eu era tão ignorante em relação à saúde mental. Achava que ataques de pânico eram uma grande bobagem. Você sabe, coisa da sua cabeça. Deixa de frescura, maninha. Mas então, quando Evan começou a ter os dele, eu entendi como são bem reais. Não foram só os ataques de pânico. Só não parecia a coisa certa. Não sei. Se quer saber, acho que você é mais feliz nesta vida do que naquela em que está, quase disse morto, na banda. Seu irmão sorriu e olhou para Eva. Achava difícil Joe acreditar naquilo, mas Nora precisava aceitar que, como sabia muito bem agora, algumas verdades eram simplesmente impossíveis de enxergar. Triciclo. Com o passar das semanas, Nora começou a perceber que algo incrível estava acontecendo. Ela começou a se lembrar de aspectos de sua vida que nunca tinha vivido de fato. Por exemplo, um dia alguém que ela nunca havia visto em sua vida raiz, uma amiga que, ao que parecia, tinha conhecido enquanto estudava e dava aulas na universidade, ligou para convidá-la para almoçar. E quando a palavra Lara pipocou na tela do celular, um sobrenome lhe ocorreu, Lara Bryan, e ela visualizou Lara por inteiro, e, de algum modo, sabia que seu companheiro se chamava Mo, e que tinha um bebê chamado Aldous. E depois ela encontrou e confirmou todas aquelas coisas. Essa espécie de déjà vu acontecia com frequência cada vez maior. Sim, óbvio que havia o deslize ocasional, como esquecer que Ash tinha asma, que ele tentava manter sob controle com a corrida. Desde quando você tem asma? Desde os 7 anos. Ah, sim. Pensei que você tinha dito eczema. Nora, você está bem? Sim. Bem. É só que eu tomei um vinhozinho no almoço com a Laura e estou meio alta. Mas, aos poucos, esses deslizes se tornaram menos frequentes. Cada dia era como uma peça sendo colocada num quebra-cabeça e, com cada peça adicionada, ficava mais fácil saber como seria a forma das peças que faltavam. Enquanto em todas as outras existências ela vivia em constante busca por pistas e se sentindo uma atriz interpretando um papel, nesta ela percebia, gradualmente, que quanto mais relaxava, mais as coisas vinham à sua mente. Nora também amava passar o tempo na companhia de Molly. A anarquia acolhedora dela brincando em seu quarto, ou a ligação estreita que era estabelecida ao ler uma história para ela, a simples magia de o tigre que veio para o chá, ou de passear no jardim. Olha para mim, mamãe, disse Molly, enquanto pedalava seu triciclo numa manhã de sábado. Mamãe, olha. Você está vendo? Muito bem, Molly. Você está arrasando. Mamãe, olha. Vrum. Vai, Molly. Mas, então, a roda dianteira do triciclo escorregou do gramado para o canteiro de flores. Molly caiu e bateu a cabeça com força numa pedra pequena. Nora saiu em disparada, levantou a filha e a examinou. Molly estava nitidamente machucada, com um corte na testa, a pele arranhada e sangrando, mas não queria demonstrar o que sentia, mesmo com o queixo trêmulo. Eu tô bem, disse ela, devagar, a voz frágil como porcelana. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Cada tô bem se aproximava mais das lágrimas, mas então voltava a se acalmar. Apesar de todo o medo noturno de ursos, Molly tinha uma resiliência que Nora não pôde deixar de admirar, nem de se inspirar com ela. Este pequeno ser humano havia saído dela, era de algum modo parte dela, e se Molly possuía alguma força oculta, então talvez Nora também possuísse. Nora abraçou. Tá tudo bem, filha. Minha garotinha corajosa. Tá tudo bem. Como está se sentindo agora, querida? Tudo bem. Foi como nas férias. Nas férias? Mamãe, respondeu a menina, um pouco chateada por Nora não conseguir se lembrar. O escorrega. Ah, sim. O escorrega. Que boba eu. Mamãe bobinha. De repente, Nora sentiu algo por dentro. Uma espécie de medo, tão real como o medo que sentirá naquele arrecife no Ártico, cara a cara com o urso polar. Medo do que estava sentindo. Amor.
Você podia comer nos restaurantes mais sofisticados, experimentar cada prazer sensual possível, cantar num palco em São Paulo para 20.000 pessoas, se banhar em tempestades de aplausos, viajar aos confins da terra, ter milhões de seguidores na internet, ganhar medalhas olímpicas, mas, sem amor, nada disso tinha o menor sentido. E quando pensava em sua vida raiz, no problema fundamental dela, o que a havia deixado vulnerável, na verdade, tinha sido a ausência de amor. Nem o irmão a quisera naquela vida. Depois da morte de Voltz, não havia sobrado ninguém. Ela não amava ninguém, e ninguém amava. Ela se sentirá vazia, sua vida ficará vazia, perambulando por aí, fingindo algum tipo de normalidade humana, como um modelo senciente do desespero. Exercitando apenas o básico da sobrevivência. Mas aqui, bem aqui neste jardim em Cambridge, sob o céu cinzento, ela sentiu o poder daquilo, o poder apavorante de amar incondicionalmente e de ser amada incondicionalmente. Tudo bem, seus pais ainda estavam mortos nesta vida, mas aqui havia a Molly, havia o Ash, havia o Joe. Havia uma rede de amor para amortecer sua queda. E, mesmo assim, tinha a sensação, bem lá no fundo, de que tudo isso chegaria logo ao fim. Ela sentia que, apesar de toda esta perfeição, havia algo errado no meio do certo. E o que estava errado não podia ser consertado, porque a falha era a própria perfeição. Tudo estava certo, e, no entanto, ela não havia conquistado nada disso. Ela havia chegado na metade do filme. Havia retirado o livro da biblioteca, mas, na verdade, não era dona dele. Ela estava assistindo à própria vida como se por trás de uma janela. Nora era, como começava a se sentir, uma fraude. Ela queria que esta fosse a sua vida. Sua vida real. Mas não era, e ela apenas queria poder esquecer esse fato. Queria muito. Mamãe, você tá chorando? Não, Molly, não. Tô bem. A mamãe tá bem. Parece que você tá chorando. Vamos cuidar desses machucados. Mais tarde, naquele mesmo dia, Molly completou o quebra-cabeça de animais selvagens enquanto Nora estava sentada no sofá fazendo carinho no Platão, a cabeça pesada e quente do cão em seu colo. Ela olhou para o jogo de xadrez decorativo sobre o baú de mogno. Um pensamento lhe ocorreu, e ela o ignorou. Mas, então, ele se infiltrou de novo em sua cabeça. Assim que Ash chegou em casa, ela lhe disse que queria visitar uma velha amiga de Bedford e que demoraria algumas horas para voltar. Não está mais aqui. Assim que entrou no asilo Oakleaf, e antes de sequer chegar à recepção, Nora viu um senhor frágil, de óculos, a quem reconheceu. Ele estava tendo uma discussão ligeiramente acalorada com um enfermeiro, que parecia exasperado. A aparência dele era de um suspiro humano. Eu gostaria muito de ir ao jardim, disse o velho. Sinto muito, mas o jardim está sendo usado hoje. Só quero me sentar no banco. E ler jornal. Talvez, se o senhor tivesse se inscrito para a sessão de jardinagem. Eu não quero uma sessão de jardinagem. Quero falar com o Davak. Isso tudo é um grande mal-entendido. Nora tinha ouvido o ex-vizinho falar do filho Davak antes, quando ela lhe entregará seus remédios. Aparentemente, o filho o vinha pressionando para que se internasse no asilo, mas o Sr. Banerjee insistia em ficar na própria casa. Não há um jeito de eu. Àquela altura, ele percebeu que estava sendo observado. Sr. Banerjee. Ele encarou Nora, confuso. Oi? Quem é você? Nora. Você sabe, Nora Sid. Então, sentindo-se muito nervosa para pensar direito, acrescentou, sou sua vizinha. Na Bancroft Avenue. Ele balançou a cabeça negativamente. Acho que você fez confusão, querida. Não moro mais lá há 3 anos. E tenho certeza de que você não era minha vizinha. O enfermeiro inclinou a cabeça para o Sr. Banerjee, parecendo um filhote confuso. Talvez o senhor tenha se esquecido. Não, disse Nora, percebendo seu erro. Ele tem razão. Eu me confundi. Tenho problemas de memória às vezes. Nunca morei lá. Foi em outro lugar. E outra pessoa. Perdão. Eles retomaram a discussão enquanto Nora se lembrava do jardim do Sr. Banerjee, repleto de lírios e dedaleiras. Posso ajudá-la?
Ela voltou a olhar para o recepcionista. Um homem ruivo de óculos e pele cheia de sardas, um leve sotaque escocês, bem educado. Nora lhe contou quem era e disse que havia ligado mais cedo. A princípio, ele pareceu um pouco confuso. E você disse que deixou uma mensagem? Ele cantarolou uma melodia baixinho enquanto procurava um e-mail. Pelo telefone. Tentei ligar por horas, mas não consegui, então acabei deixando um recado. Mandei um e-mail também. Ah, tá, entendo. Sinto muito por isso. Você está aqui para visitar alguém da família? Não, explicou Nora. Não sou da família. Só alguém que a conhecia. Mas ela sabe quem eu sou. O nome dela é Senhora El. Nora tentou se lembrar do nome completo. Desculpe. É Louise El. Se falar meu nome, Nora. Nora Cid. Ela era bibliotecária da escola, a Zeldene. Achei que ela gostaria de receber uma visita. O homem tirou os olhos da tela do computador e encarou Nora sem conseguir disfarçar sua surpresa. A princípio, Nora achou que tinha se enganado. Ou que Dylan tinha se enganado, naquela noite no La Cantina. Ou talvez a senhora El daquela vida tenha tido um destino diferente nesta vida. Embora Nora não soubesse ao certo como sua decisão de trabalhar em um abrigo de animais poderia ter levado a um final diferente para a senhora El nesta vida. Mas isso não fazia sentido. Já que em nenhuma das vidas ela mantivera contato com a bibliotecária depois de sair da escola. Qual é o problema? Perguntou Nora ao recepcionista. Sinto muito lhe dizer isso, mas Louise El não está mais aqui. Onde ela está? Ela. Na verdade, ela morreu faz 3 semanas. A princípio, ela imaginou que deveria haver algum erro no sistema. Tem certeza? Tenho. Infelizmente. Ah, disse Nora. Ela não sabia bem o que dizer, nem o que sentir. Baixou o olhar para sua sacola de pano, que havia trazido com ela no carro, no banco do carona. Uma bolsa contendo o jogo de xadrez que havia trazido para jogar uma partida com ela, e para lhe fazer companhia. Perdão. Eu não sabia. Eu não. Na verdade, fazia muitos anos que eu não a via. Vários anos. Mas alguém me contou que ela estava aqui. Sinto muito, disse o recepcionista. Não. Não tem problema. Eu só queria agradecer a ela. Por ter sido tão boa para mim. Ela morreu em paz, revelou ele. Literalmente dormindo. Nora sorriu e começou a se retirar educadamente. Que bom. Obrigada. Obrigada por cuidar dela. Eu vou agora. Tchau. Um incidente com a polícia. Ela voltou para Shakespeare Road com a sacola e o jogo de xadrez, sem saber ao certo o que fazer. Sentia o corpo meio dormente. Não como se estivesse formigando. Mas aquela sensação de estática difusa que havia experimentado antes, quando o fim de uma existência específica se aproximava. Tentando ignorar aquela sensação em seu corpo, ela seguiu em direção ao estacionamento. Passou pelo antigo apartamento térreo com jardim adjacente no número 33A da Bancroft Avenue. Um homem que ela nunca vira antes estava levando uma caixa de lixo reciclável para fora. Ela pensou na bela casa em Cambridge que agora possuía, e não pôde evitar compará-la àquela casa feinha, numa rua cheia de lixo. A dormência diminuiu um pouco. Ela passou pela casa do Sr. Banerjee, ou que tinha sido a casa dele, e viu a única casa própria da rua que não havia sido desmembrada em apartamentos, embora estivesse com uma aparência bem diferente. O pequeno gramado à frente da casa não parecia ver um cortador de grama há muito tempo, e não havia sinal das clematites e das marias sem vergonha plantadas nos vasos que Nora tinha regado para o vizinho no verão anterior, enquanto ele se recuperava da cirurgia no quadril. Na calçada, ela notou algumas latas de cerveja amassadas. Viu uma mulher de cabelo loiro com corte Chanel e pele queimada de sol andando em sua direção, com 2 crianças pequenas num carrinho duplo. Parecia exausta. Era a mulher com quem conversara na loja de revistas no dia que havia decidido morrer. A que tinha parecido feliz e relaxada. Carrie Anne.
Ela não havia notado Nora porque um dos filhos estava chorando e ela tentava acalmar o menino agitado e de bochechas ruborizadas, balançando um dinossauro de plástico diante de seu rosto. Jake e eu parecíamos coelhos, mas conseguimos. 2 diabinhos. Só que valeu a pena, sabe? Eu me sinto plena. Posso te mostrar umas fotos. Então Keriane ergueu o olhar e viu Nora. Eu conheço você, não conheço? Nora. Sim. Oi, Nora. Oi, Keriane. Você se lembra do meu nome? Ah, uau. Eu te idolatrava na escola. Você parecia ter tudo. Você acabou participando das Olimpíadas? Na verdade, sim. Meio que. Uma de mim participou. Não foi bem o que eu queria que fosse. Mas, enfim, o que é? Né? Keriane pareceu ficar confusa por alguns segundos. E então o filho jogou o dinossauro na calçada e o brinquedo parou ao lado de uma das latas amassadas. Certo. Nora pegou o dinossauro, um estegossauro, agora que via mais de perto, e o entregou a Keriane, que sorriu em agradecimento e seguiu para a casa que devia ter pertencido ao Sr. Banerjee, no exato momento em que o menino elevou sua birra à máxima potência. Tchau, despediu-se Nora. Tchau. E Nora se perguntou qual teria sido a diferença. O que havia forçado o Sr. Banerjee a ir para o asilo ao qual ele estivera determinado a não ir? Ela era a única diferença entre os dois senhores Banerjee, mas qual era essa diferença? O que ela tinha feito? Ajudado o velho a fazer compras de mercado pelo computador? Buscado os remédios dele na farmácia algumas vezes? Nunca subestime a grande importância das coisas pequenas, dissera a Sra. El. Você deve sempre se lembrar disso. Ela ficou olhando para a sua janela. Pensou em si mesma em sua vida raiz, pairando entre a vida e a morte em seu quarto, equidistante, por assim dizer. E, pela primeira vez, Nora se preocupou consigo mesma como se fosse, na verdade, outra pessoa. Não só mais uma versão de si mesma, mas uma outra pessoa. Como se, finalmente, com a ajuda de todas as experiências de vida que agora possuía, ela tivesse se tornado alguém que sentia pena de seu antigo eu. Não se tratava de autopiedade, porque ela era um outro eu agora. Então alguém apareceu em sua janela. Uma mulher que não era ela, segurando um gato que não era o Voltaire. Era o que ela esperava, enfim, mesmo quando começou a sentir fraqueza e a vista embaçada de novo. Nora foi em direção ao centro da cidade. Seguiu pela rua principal. Sim, ela estava diferente agora. Se sentia mais forte. Tinha liberado coisas dentro de si. Coisas que talvez jamais fosse conhecer se não tivesse cantado num estádio, ou enfrentado um urso polar, ou sentido tanto amor, medo e coragem. Havia uma comoção em frente à farmácia Butts. 2 garotos estavam sendo presos por policiais enquanto um segurança de uma loja ali perto falava no walkie-talkie. Ela reconheceu um dos garotos e se aproximou dele. Léo. Um policial gesticulou para que ela se afastasse. Quem é você? Perguntou Léo. Nora se deu conta de que não poderia responder, sua professora de piano. E se deu conta do tamanho da loucura que era, no meio daquela situação tensa, perguntar o que estava prestes a perguntar. Mas, ainda assim, perguntou: Você faz aula de música? Léo baixou o olhar enquanto lhe colocavam as algemas. Não fiz aula de música nenhuma. A voz dele perdeu a arrogância. O policial não estava nada satisfeito. Por favor, senhorita, deixe isso conosco. Ele é um bom menino, argumentou Nora. Por favor, não sejam muito duros com ele. Pois bem, este bom menino acaba de roubar 200 libras em mercadorias dali. E acabamos de descobrir que ele também carregava uma arma escondida. Arma? Uma faca. Não. Deve haver algum engano. Ele não é esse tipo de menino. Ouviu isso? Disse o policial para o colega. Essa moça aqui acha que nosso amigo Léo Thompson não é o tipo de menino que se mete em encrencas. O outro policial riu. Ele está sempre se metendo em encrencas, esse aqui. Agora, por favor, disse o primeiro policial, nos deixe fazer o nosso trabalho.
Sim, disse Nora. Certo. Faça tudo o que eles mandarem, Léo. Ele a encarou como se ela tivesse sido enviada como parte de alguma pegadinha. Alguns anos atrás, a mãe dele, Doreen, havia entrado na teoria das cordas a fim de comprar um teclado barato para o filho. Ela andava preocupada com o comportamento dele na escola, e Léo havia demonstrado interesse pela música, então ela queria agendar aulas de piano para ele. Nora explicou que tinha um teclado, e que sabia tocar, mas não possuía nenhuma experiência formal como professora. Doreen havia confessado não ter muito dinheiro, então elas fizeram um acordo, e Nora tinha adorado suas tardes de terça-feira ensinando a Léo a diferença entre os acordes de sétima maior e menor, e sua impressão era de que Léo era um ótimo menino, ansioso por aprender. Doreen havia percebido que Léo estava começando a andar com más companhias, mas, quando iniciou as aulas de música, passou a melhorar em outras coisas também. E, de uma hora para outra, não estava mais se encrencando com professores, e tocava de tudo, de Chopin, passando por Scott Joplin, Frank Ocean, John Legend e Rex Orange County, com a mesma dedicação e comprometimento. Algo que a senhora El tinha dito em uma das primeiras visitas de Nora à biblioteca da meia-noite lhe veio à cabeça. Cada vida contém muitos milhões de decisões. Algumas grandes, algumas pequenas. Mas cada vez que uma decisão é tomada em detrimento de outra, os resultados são diferentes. Ocorre uma variação irreversível, o que, por sua vez, leva a outras variações. Nesta linha do tempo agora, onde havia feito mestrado em Cambridge, se casado com Ash e tido uma filha, Nora não estivera na teoria das cordas naquele dia, 4 anos atrás, quando Doreen e Léo deram uma passada lá. Nesta linha do tempo, Doreen nunca encontrou uma professora de música que pudesse pagar, e então Léo nunca persistira na música por tempo suficiente para se dar conta de que tinha talento. Ele nunca se sentou ao lado de Nora numa terça à tarde, se dedicando a uma paixão que se estendia à própria casa, onde compunha melodias. Nora se sentiu enfraquecer. Não só dormência e vista embaçada, mas algo mais forte, uma sensação de mergulhar no nada, acompanhada por um ligeiro escurecer da visão. A sensação de outra Nora bem ali, à espreita, pronta para continuar de onde esta parasse. Seu cérebro pronto para preencher as lacunas e ter uma desculpa perfeitamente legítima para estar passando o dia em Bedford, e para preencher cada ausência, como se tivesse ficado aqui o tempo todo. Preocupada com o que sabia que aquilo significava, ela deu as costas a Léo e seu amigo, enquanto os dois eram escoltados até o carro de polícia, os olhos de todas as pessoas na rua principal de Bedford sobre eles, e acelerou o passo até o estacionamento. Esta é uma vida boa. Esta é uma vida boa. Esta é uma vida boa. Um novo jeito de enxergar. Ela chegou mais perto da estação, passando pelo espalhafatoso zigue-zague vermelho e amarelo da cantina, uma verdadeira enxaqueca mexicana, com um garçom lá dentro tirando cadeiras de cima das mesas. E passou pela teoria das cordas também, fechada, com um bilhete manuscrito na porta. Infelizmente, a teoria das cordas não pode mais funcionar neste local. Por causa de um aumento no aluguel, não conseguimos mais manter o negócio aberto. Obrigado a todos os nossos clientes fiéis. Don't think it twice, it's all right. You can go your own way. God only knows what will be without you. Era o mesmo bilhete que tinha visto com Dylan. A julgar pela data, escrita em caneta hidrográfica na caligrafia de Neil, foi colocado ali há quase 3 meses. Aquilo era triste, porque a teoria das cordas tinha significado muito para as pessoas. No entanto, Nora já não trabalhava na loja quando o negócio desandou. Bem, pelo menos vendi muitos teclados. E alguns bons violões e guitarras também. Durante a adolescência, Joe e ela tinham zombado da cidade natal, do jeito que os adolescentes fazem, e diziam que o famoso presídio de Bedford era só a parte interna da prisão, que o restante da cidade era a parte externa da prisão, e que você devia aproveitar qualquer chance de fuga. Mas o sol brilhava agora, enquanto ela se aproximava da estação, e a sensação que deu foi que ela estivera olhando para o lugar da forma errada durante todos esses anos. Ao passar na St. Paul's Square pela estátua de John Howard, reformador do sistema penitenciário, com as árvores ao redor e o rio ao fundo, refletindo a luz, ela ficou maravilhada, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Não é aquilo para o que você olha que importa, mas o que você vê.
Ao dirigir de volta para Cambridge, no casulo do precioso Audi cheirando, de modo quase enjoativo, a vinil, plástico e outros materiais sintéticos, costurando pelo tráfego engarrafado, os carros passando como vidas esquecidas, ela desejou profundamente ter sido capaz de ver a Sra. El, a verdadeira, antes de seu falecimento. Teria sido bom jogar uma última partida de xadrez com ela antes da sua morte. E Nora pensou no pobre Léo, sentado em uma cela minúscula e sem janelas na delegacia de Bedford, esperando que Doreen fosse buscá-lo. Esta é a melhor vida, disse para si mesma, agora num tom meio desesperado. Esta é a melhor vida. Eu vou ficar aqui. Esta é a vida para mim. Esta é a melhor vida. Esta é a melhor vida. Mas sabia que não lhe restava muito tempo. As flores estão regadas. Nora estacionou o carro e correu para dentro de casa, sendo recebida por um Platão feliz e saltitante. Oi, pessoal? Perguntou ela, desesperadamente. Ash? Molly? Ela precisava vê-los. Estava certa de que não tinha muito tempo. Ela sentia a biblioteca da meia-noite à sua espera. Aqui fora. Respondeu Ash, alegremente, dos jardinos fundos. Então Nora foi até lá e encontrou Molly mais uma vez no triciclo, nada abalada pelo acidente anterior, enquanto Ash cuidava de um canteiro de flores. Como foi o passeio? Molly saltou do triciclo e correu para ela. Mamãe. Eu tava com saudade. Tô pedalando direitinho agora. Está, querida? Ela deu um abraço apertado na filha, fechou os olhos e inspirou o perfume do cabelo dela, do cachorro, do amaciante de roupas e da infância, e torceu para que o encantamento com tudo aquilo a mantivesse ali. Eu te amo, Molly, quero que saiba disso. Pra sempre, você entende? Sim, mamãe. E amo seu papai também. E tudo vai ficar bem porque, independentemente do que aconteça, você vai ter sempre o papai, e vai ter a mamãe também, só que talvez não da mesma forma. Eu vou estar aqui, mas ela se deu conta de que Molly não precisava saber nada além de uma única verdade. Eu te amo. Molly pareceu preocupada. Você se esqueceu do Platão. Bom, é óbvio que eu amo o Platão. Como pude esquecer o Platão? Platão sabe que eu o amo, não sabe, Platão? Platão, eu te amo. Nora tentou se recompor. Independentemente do que aconteça, eles serão bem cuidados. Serão amados. Eles têm um ao outro e serão felizes. Então Ash se aproximou, as luvas de jardinagem nas mãos. Tá tudo bem, Nora. Você tá um pouco pálida. Aconteceu alguma coisa? Ah, mais tarde eu conto. Quando Molly estiver na cama. Tá. Ah, eu tô esperando uma entrega. Se ouvir um barulho de caminhão, deve ser ela. Certo. Sim. Sim. E então Molly perguntou se podia pegar o regador, e Ash explicou que, como vinha chovendo um bocado nos últimos dias, não seria necessário, pois o céu já tinha cuidado das flores. Elas vão ficar bem. Estão bem cuidadas. As flores estão regadas. E aquelas palavras ecoaram na mente de Nora. Elas vão ficar bem. Estão bem cuidadas. Então Ash disse algo sobre ir ao cinema naquela noite, e que já estava tudo combinado com a babá, e Nora tinha se esquecido completamente, então apenas sorriu e tentou com todas as forças se segurar, ficar ali, mas estava acontecendo, ela sabia com cada fibra do seu ser, e não havia absolutamente nada que pudesse fazer para impedir. Nenhum lugar para pousar. Não. Inegavelmente, tinha acontecido. Ela estava de volta à biblioteca da meia-noite. A senhora El estava ao computador. As lâmpadas balançavam e tremiam, as luzes piscando em intervalos rápidos e irregulares. Nora, pare. Fique calma. Seja uma boa menina. Eu preciso resolver isso. Uma poeira fina caía em filetes do teto, de rachaduras que se ampliavam e se espalhavam como teias de aranha tecidas a uma velocidade descomunal. Um som de destruição repentina e ativa tomou conta do ambiente, mas, em sua tristeza furiosa, Nora simplesmente ignorou aquilo tudo. Você não é a senhora El. A senhora El está morta.
Eu estou morta. Nós já passamos por isso. Mas, agora que tocou no assunto, você talvez esteja prestes a estar. Por que não estou mais lá? Por que não estou lá? Dava para sentir que estava acontecendo, mas eu não queria que acontecesse. Você disse que se eu encontrasse uma vida que quisesse viver de verdade, eu ficaria nela. Você disse que eu esqueceria deste lugar idiota. Você disse que eu podia encontrar a vida que eu queria. Aquela era a vida que eu queria. Era aquela vida. Segundos antes, ela estivera no jardim com Ash, Molly e Platão, um jardim vibrante de vida e de amor, e agora estava aqui. Me leva de volta. Você sabe que não é assim que funciona. Tá, então me leva até a versão mais próxima. Me dá a coisa mais parecida possível com aquela vida. Por favor, Senhora El, isso deve ser possível. Deve haver uma vida onde fui tomar café com o Ash e onde tivemos a Molly e o Platão, mas onde eu fiz alguma coisa ligeiramente diferente. Então, tecnicamente, era outra vida. Tipo, onde eu escolhi uma coleira diferente para o Platão. Ou onde sei lá, escolhi fazer pilates em vez de yoga? Ou onde fiz um curso diferente em Cambridge? Ou, se precisar retroceder ainda mais, onde a gente não saiu para um café, e sim para um chá. Essa vida. Me leva para a vida onde fiz isso. Vamos. Por favor. Me ajuda. Eu gostaria de experimentar uma dessas vidas, por favor. Uma fumaça começou a sair do computador. A tela ficou preta. O monitor inteiro se despedaçou. Você não entende, disse a senhora El, derrotada, jogando o peso do corpo no encosto da cadeira. Mas é isso que acontece, não é? Eu escolho um arrependimento. Algo que eu gostaria de ter feito diferente. E então você encontra o livro, eu abro o livro e eu vivo o livro. É assim que esta biblioteca funciona, não é? Não é tão simples assim. Por quê? Ela está com algum problema de transferência? Você sabe, como que aconteceu antes? A senhora El a encarou, triste. É mais que isso. Sempre houve uma grande probabilidade de que sua antiga vida fosse chegar ao fim. Eu lhe disse isso, não disse? Você queria morrer, e talvez fosse morrer. Mas você disse que eu só precisava de um lugar para ir, um lugar para pousar, foi o que você disse. Uma outra vida. Com essas palavras. E tudo o que eu precisava fazer era pensar bem e escolher a vida certa e... Eu sei. Eu sei. Mas acabou que não funcionou desse jeito. O teto agora estava desmoronando, caindo aos pedaços, como se o gesso não fosse mais estável que o glacê de um bolo de casamento. Nora reparou em algo ainda mais angustiante. Uma faísca voou de uma das lâmpadas e pousou num livro, que então se inflamou numa explosão flamejante. Em pouco tempo o fogo se espalhou por toda a prateleira, os livros queimando com uma rapidez imensa, como se estivessem banhados em gasolina. Uma torrente de âmbar quente, violenta e ruidosa. E, então, outra faísca descreveu uma parábola em direção a outra prateleira, e esta também se incendiou. Mais ou menos ao mesmo tempo, um enorme pedaço poeirento do teto caiu aos pés de Nora. Para baixo da mesa. Ordenou a senhora El. Agora. Nora se encurvou e seguiu a senhora El, que já engatinhava, para baixo da mesa, onde se sentou sobre os joelhos e se viu forçada, a exemplo da senhora El, a manter a cabeça baixa. Você não pode fazer isso parar? É uma reação em cadeia. As faíscas não são aleatórias. Os livros vão ser destruídos. E então, inevitavelmente, o lugar inteiro vai desmoronar. Por quê? Eu não entendo. Eu estava lá. Tinha achado a vida certa para mim. A única vida perfeita para mim. A melhor de todas as vidas aqui. Mas este é o problema, disse a senhora El, observando por trás das pernas de madeira da mesa, enquanto mais prateleiras pegavam fogo e os escombros caíam ao redor das duas. Ainda não foi o suficiente. Olhe. Para onde? Para o seu relógio. Vai acontecer a qualquer momento agora. Então Nora olhou e, a princípio, não viu nada fora do normal, mas logo estava acontecendo.
De repente, o relógio agia de novo como relógio. O visor começou a mudar. 0 hora. 0 hora 0 minuto e 1 segundo. 0 hora 0 minuto e 2 segundos. O que está acontecendo? Perguntou Nora, se dando conta de que, o que quer que fosse, não devia ser boa coisa. O tempo. É o que está acontecendo. Como é que nós vamos sair daqui? 0 hora 0 minuto e 9 segundos. 0 hora 0 minuto e 10 segundos. Nós, não, respondeu a senhora El. Não existe nós. Eu não posso sair da biblioteca. Quando a biblioteca desaparecer, o mesmo vai acontecer comigo. Mas existe uma chance de você conseguir sair, embora não lhe reste muito tempo. Não mais que 1 minuto. Nora havia acabado de perder uma senhora El e não queria perder esta também. A senhora El percebeu sua aflição. Veja bem. Eu sou parte da biblioteca. Mas esta biblioteca inteira é parte de você. Entende? Você não existe por causa da biblioteca, a biblioteca existe por sua causa. Lembra o que Hugo falou? Ele te disse que este é o modo mais simples para seu cérebro traduzir a estranha e multifacetada realidade do universo. Então, isto é apenas o seu cérebro traduzindo algo. Algo significativo e perigoso. Eu entendi isso. Mas uma coisa é certa, você não queria aquela vida. Era a vida perfeita. Você sentia isso? O tempo todo? Sim. Quer dizer, eu queria sentir. Quer dizer, eu amava Molly. Posso ter amado o Ash. Mas acho que, talvez, aquela não era minha vida. Eu não tinha construído aquela vida por conta própria. Caí de paraquedas nessa outra versão de mim mesma. Fui copiada e colada na vida perfeita. Mas não era eu. 0 hora 0 minuto e 15 segundos. Eu não quero morrer, disse Nora, a voz subitamente mais alta, mas ao mesmo tempo frágil. Ela tremia dos pés à cabeça. Eu não quero morrer. A senhora olhou para ela com olhos arregalados. Olhos que brilhavam com a pequena chama de uma ideia. Você precisa sair daqui. Eu não consigo. Essa maldita biblioteca é infinita. Assim que entrei, a porta de entrada sumiu. Então precisa encontrá-la de novo. Como? Não tem nenhuma porta. Quem precisa de uma porta quando se tem um livro? Os livros estão todos pegando fogo. Um deles não estará. É este que você precisa achar. O livro dos arrependimentos? A senhora El quase riu. Não. Esse é o último livro de que você precisa. Já deve ter virado pó a essa altura. Deve ter sido o primeiro a queimar. Você precisa ir naquela direção. Ela apontou para a esquerda, para o caos, o fogo e o gesso caindo. É o 11º corredor daquele lado. Terceira prateleira de baixo para cima. Este lugar todo vai desmoronar. 0 hora 0 minuto e 21 segundos. 0 hora 0 minuto e 22 segundos. 0 hora 0 minuto e 23 segundos. Você não entende, Nora? Não entendo o quê? Tudo faz sentido. Você voltou desta vez não porque queria morrer, mas porque quer viver. Esta biblioteca não está ruindo porque quer matá-la. Está ruindo para lhe dar uma chance de retornar. Algo decisivo finalmente aconteceu. Você resolveu que quer ficar viva. Agora vá, viva, enquanto ainda tem a chance. Mas, e quanto a você? O que vai acontecer com você? Não se preocupe comigo, respondeu ela. Eu lhe garanto. Não vou sentir nada. E então repetiu o que a verdadeira senhora El tinha lhe dito quando a abraçara na biblioteca da escola, no dia da morte do seu pai. As coisas vão melhorar, Nora. Vai ficar tudo bem. A senhora El levou a mão ao tampo da mesa e vasculhou rapidamente, procurando por algo. Um segundo depois, estava entregando a Nora uma caneta tinteiro cor de laranja. Igual à que Nora usava na escola. Aquela na qual havia reparado um tempão atrás. Você vai precisar disto. Por quê? Esse ainda não foi escrito. Você precisa começar esse livro. Nora pegou a caneta.
Adeus, Senhora El. Um segundo depois, um enorme pedaço do teto caiu sobre a mesa. Uma densa nuvem de poeira de gesso as envolveu, sufocando as duas. 0h 0 minuto e 34 segundos. 0h 0 minuto e 35 segundos. Vá. Tossiu a Senhora El. Viva. Não se atreva a desistir, Nora Sid. Nora atravessou a névoa de poeira e fumaça, na direção que a Senhora El havia indicado, enquanto o teto continuava a cair. Era difícil respirar e enxergar, mas ela havia conseguido manter a contagem dos corredores. Faíscas das lâmpadas choviam em sua cabeça. A poeira prendia em sua garganta, quase fazendo-a vomitar. Mas, mesmo no nevoeiro de poeira, dava para ver que a maioria dos livros estava em chamas agora. Na verdade, nenhuma das prateleiras parecia intacta, e o calor a atingia com força. Alguns dos primeiros livros e estantes a pegar fogo já haviam virado cinza. Assim que chegou ao 11º corredor, Nora foi atingida em cheio por um destroço que a derrubou no chão. Presa sob os entulhos, ela sentiu a caneta escorregar de sua mão e deslizar para longe. A primeira tentativa de se libertar foi mal-sucedida. É isso. Eu vou morrer, querendo ou não. Eu vou morrer. A biblioteca virou uma paisagem desoladora. 0h 0 minuto e 41 segundos. 0h 0 minuto e 42 segundos. Estava tudo acabado. Ela teve certeza disso mais uma vez. Iria morrer ali, enquanto todas as suas vidas possíveis desapareciam ao seu redor. Mas então ela ouviu, em meio a uma breve clareira nas nuvens. Ali, no 11º corredor. Terceira prateleira de baixo para cima. Um hiato no fogo que consumia todos os outros livros da prateleira. Eu não quero morrer. Ela tinha de se esforçar mais. Tinha de querer a vida que sempre achou que não queria. Porque assim como esta biblioteca era uma parte dela, todas as outras vidas também eram. Ela podia não ter sentido tudo o que tinha sentido naquelas existências, mas tinha capacidade para isso. Ela podia ter perdido aquelas oportunidades específicas que a levaram a se tornar uma nadadora olímpica, uma aventureira, uma dona de vinhedo, uma estrela do rock, uma glaciologista salvadora do planeta, uma mestre de Cambridge, uma mãe ou 1 milhão de outras coisas, mas ela ainda era, de alguma forma, todas aquelas pessoas. Elas eram todas a Nora. Ela poderia ter sido todas aquelas coisas incríveis, e isso não era deprimente, como certa vez pensou. Não mesmo. Era inspirador. Porque agora enxergava o tipo de coisas que poderia fazer quando arregaçasse as mangas. E que, na verdade, a vida que vinha vivendo tinha sua própria lógica. Seu irmão estava vivo. Izzy estava viva. E ela havia ajudado um jovem a se manter longe de encrencas. O que às vezes dá a sensação de ser uma prisão é, na verdade, só um truque da mente. Ela não precisava de um vinhedo ou de um pôr-do-sol californiano para ser feliz. Nem precisava de uma casa grande e da família perfeita. Ela só precisava de potencial. E ela não era nada a não ser potencial. Ela se perguntou por que nunca tinha enxergado isso antes. Ela ouviu a voz da Senhora El, debaixo da mesa em algum lugar lá atrás, atravessando todo aquele barulho. Não desista. Não se atreva a desistir, Nora Sid. Ela não queria morrer. E não queria viver nenhuma outra vida que não fosse aquela que era sua. Aquela que podia ser uma luta diária muito confusa, mas era sua luta diária muito confusa. Uma bela luta diária muito confusa. 0h 0 minuto e 52 segundos. 0h 0 minuto e 53 segundos. Conforme se contorcia e empurrava e resistia ao peso sobre seu corpo, e conforme os segundos corriam, ela conseguiu, com um grande esforço, que lhe queimou e exauriu os pulmões, voltar a ficar de pé. Ela tateou o chão ao redor e encontrou a caneta tinteiro, coberta de poeira, então correu através das partículas de fumaça até chegar ao 11º corredor. E lá estava. O único livro que não queimava. Ainda ali, perfeitamente verde. Ela enganchou um cuidadoso dedo indicador no topo da lombada, se retraindo por causa das altas temperaturas, e tirou o livro da prateleira. Então fez o que sempre fazia. Abriu o livro e tentou encontrar a primeira página.
Mas a dificuldade ali era que não havia primeira página. Não havia nenhuma palavra no livro inteiro. Estava completamente em branco. Como os outros, este era o livro do seu futuro. Mas, diferentemente dos outros, neste livro aquele futuro ainda não estava escrito. Então era esta. Esta era a sua vida. Sua vida raiz. E era uma página em branco. Nora ficou parada ali, por um instante, com a velha caneta de escola na mão. Agora já passava quase 1 minuto da meia-noite. Os outros livros na estante haviam virado carvão, e a lâmpada pendente brilhava através da poeira, iluminando vagamente o teto rachado. Um grande pedaço de teto ao redor da lâmpada, mais ou menos no formato do mapa da França, parecia prestes a cair e esmagá-la. Nora tirou a tampa da caneta e apoiou o livro aberto na prateleira carbonizada da estante. O teto gemeu. Não sobrava muito tempo. Ela começou a escrever. Nora precisava viver. Assim que terminou a inscrição, esperou um instante. Para sua frustração, nada aconteceu, e ela se lembrou do que a senhora El lhe dissera certa vez. Precisar é uma palavra interessante. Implica estar carente de algo. Então riscou a frase e tentou novamente. Nora decidiu viver. Nada. Tentou outra vez. Nora estava pronta para viver. Ainda nada, nem quando sublinhou a palavra viver. Por toda parte agora, havia devastação e ruína. O teto estava desmoronando, destruindo tudo, esmagando cada uma das estantes em pilhas de poeira. Ela ficou pasma. Viu a silhueta da senhora El, saída da proteção da mesa sob a qual havia abrigado Nora, parada ali, sem qualquer medo, e em seguida desaparecendo completamente conforme o teto desabava quase por todos os lados, abafando focos de incêndio residuais e eliminando as estantes e todo o resto. Nora, sufocando, não conseguia ver mais nada. Mas esta parte da biblioteca ainda estava de pé, e ela ainda estava ali. A qualquer segundo tudo iria desaparecer, ela sabia. Então parou de tentar pensar no que escrever e, em total desespero, rabiscou a primeira coisa que lhe veio à mente, a coisa que sentia dentro de si como um silencioso rugido desafiador, que poderia sobrepujar qualquer destruição externa. A única verdade que possuía, uma verdade da qual agora se orgulhava e com a qual estava satisfeita, uma verdade com a qual não apenas havia se reconciliado, mas que recebia de braços abertos, com cada molécula ardente do seu ser. Uma verdade que ela rabiscou, com caligrafia apressada, mais firme, pressionando a pena da caneta tinteiro no papel com força, em letras maiúsculas, na primeira pessoa do presente do indicativo. Uma verdade que era o princípio e a semente de todas as coisas possíveis. Uma antiga maldição e uma atual bênção. 3 palavras simples contendo o poder e o potencial de um multiverso. Eu estou viva. Com isso, o chão tremeu com violência, e cada último resquício da biblioteca da meia-noite virou pó. Despertando. A 1 minuto e 27 segundos depois da meia-noite, Nora Cid marcava seu retorno à vida vomitando no edredom inteiro. Viva, mas por pouco. Engasgada, exausta, desidratada, agoniada, trêmula, pesada, delirante, dor no peito, dor ainda mais intensa na cabeça, esta era a pior sensação que se podia ter na vida e, no entanto, era vida, e vida era exatamente o que ela queria. Foi difícil, quase impossível, se levantar da cama, mas ela sabia que tinha de ficar na vertical. De algum jeito, conseguiu fazer isso, e pegou o celular, mas parecia muito pesado e escorregadio, então ele caiu no chão, fora de seu campo de visão. Socorro, murmurou, cambaleando para fora do quarto. Seu corredor parecia estar tombando como se fosse um navio durante uma tempestade. Mas ela alcançou a porta sem desmaiar, tirou a corrente de segurança e conseguiu, depois de grande esforço, abri-la. Alguém me ajuda, por favor. Ela nem percebeu que ainda estava chovendo quando botou o pé fora de casa vestida com seu pijama sujo de vômito, descendo o degrau no qual Ash tinha se postado pouco mais de um dia atrás na hora de lhe dar a notícia da morte de seu gato. Não havia ninguém por perto. Ninguém que ela conseguisse ver. Então ela cambaleou até a casa do Sr. Banerjee numa série de tropeções e solavancos, por fim conseguindo tocar a campainha. Um súbito quadrado de luz brotou da janela da frente. A porta se abriu. Ele não estava de óculos e parecia confuso,
talvez por causa do estado dela e do avançado da hora. Sinto muito, Sr. Banerjee. Eu fiz uma besteira muito grande. É melhor o senhor chamar uma ambulância. Ai, meu Deus! O que diabos aconteceu? Por favor. Tá. Vou chamar uma. Imediatamente. 0h03min e 48 segundos. E foi então que ela se permitiu desmaiar, para a frente e com considerável velocidade, bem no capacho do Sr. Banerjee. O céu escurece. O preto sobre o azul se vê. Mas as estrelas ainda ousam brilhar por você. O outro lado do desespero. A vida começa, escreveu Sartre, certa vez, do outro lado do desespero. Havia parado de chover. Ela estava num ambiente fechado, sentada num leito de hospital. Tinha sido colocada numa enfermaria, comido, e se sentia bem melhor. A equipe médica ficou satisfeita depois de seu exame clínico. A dor no abdômen era de esperar, aparentemente. Ela tentou impressionar a médica falando sobre o que Ash tinha compartilhado, de o revestimento do estômago se renovar a cada poucos dias. Então uma enfermeira veio e se sentou em seu leito com uma prancheta, e a crivou de perguntas relacionadas a seu estado de espírito. Nora decidiu guardar para si a experiência na biblioteca da meia-noite, porque imaginou que não cairia muito bem em um questionário de avaliação psiquiátrica. Era seguro presumir que as realidades pouco conhecidas do multiverso provavelmente ainda não tinham sido incluídas na cobertura do sistema de saúde público. As perguntas e respostas continuaram pelo que pareceu uma hora. Elas cobriram todos os assuntos: medicamentos, a morte da mãe, Volts, a perda do emprego, preocupações financeiras, o diagnóstico de depressão situacional. Você já tentou algo assim antes? Perguntou a enfermeira. Não nesta vida. E como se sente agora? Não sei. Um pouco estranha. Mas não quero mais morrer. E a enfermeira escreveu algo no formulário. Pela janela, depois que a enfermeira se foi, ela ficou observando o movimento suave das árvores na brisa da tarde e o tráfego distante da hora do rush, contornando lentamente o anel viário de Bedford. Não era nada além de árvores, tráfego e arquitetura sem graça, mas também era tudo. Era a vida. Um pouco depois, ela apagou seus posts suicidas das redes sociais e, em um momento de sentimentalismo sincero, escreveu algo no lugar. Ela intitulou o texto de Uma Coisa que Aprendi. Escrito por uma ninguém que já foi todo mundo. Uma coisa que aprendi. Escrito por uma ninguém que já foi todo mundo. É fácil lamentar as vidas que não estamos vivendo. Fácil desejar que tivéssemos desenvolvido outros talentos, dito sim para diferentes convites e ofertas. Fácil desejar ter trabalhado mais, amado mais, cuidado melhor das finanças, ter sido mais popular, feito parte de uma banda, ido à Austrália, dito sim para o café, ou frequentado mais daquelas malditas aulas de yoga. Não exige esforço sentir falta dos amigos que não fizemos, do trabalho que não realizamos, das pessoas com quem não nos casamos e dos filhos que não tivemos. Não é difícil se ver através da lente de outras pessoas e desejar que você fosse todas as diferentes versões caleidoscópicas de você que elas queriam que você fosse. É fácil se arrepender e continuar a se arrepender ad infinitum até nosso tempo acabar. Mas não são as vidas que nos arrependemos de não termos vivido que são o problema de verdade. É o arrependimento em si. É o arrependimento que nos faz encolher, murchar e nos sentir como nosso pior inimigo, além de o pior inimigo das outras pessoas. Não dá para dizer se qualquer uma dessas outras versões teria sido melhor ou pior. Essas vidas estão acontecendo, é verdade, mas você está acontecendo também, e é nesse acontecimento que temos de nos concentrar. Obviamente, não podemos visitar todos os lugares, nem conhecer todas as pessoas, nem fazer todos os trabalhos, mas muito do que nós sentiríamos em qualquer vida está disponível para nós. Não precisamos jogar todos os jogos para saber qual é a sensação de vencer. Não precisamos ouvir cada canção já composta no mundo para entender música. Não precisamos ter experimentado todas as variedades de uvas de todos os vinhedos para sentir prazer com o vinho. Amor, riso, medo e dor são moedas universais. Nós precisamos apenas fechar os olhos e saborear o gosto da bebida diante de nós e ouvir a música enquanto toca.
Estamos tão completa e totalmente vivos como estamos em qualquer outra vida, e temos acesso ao mesmo espectro emocional. Precisamos ser somente uma pessoa. Precisamos sentir apenas uma existência. Não precisamos fazer tudo a fim de ser tudo, porque já somos infinitos. Enquanto estamos vivos, carregamos em nós um futuro de possibilidades multifacetadas. Então sejamos gentis com as pessoas em nossa própria existência. Olhemos para cima, de vez em quando, do ponto em que estamos, porque, onde quer que estejamos, o céu acima de nós se estende infinitamente. Ontem eu sabia que não tinha futuro, e que era impossível, para mim, aceitar minha vida como é agora. E, no entanto, hoje, essa mesma vida confusa parece cheia de esperança. De potencial. O impossível, acho, acontece com o viver. Minha vida será milagrosamente livre de dor, desespero, mágoa, coração partido, dificuldades, solidão, depressão? Não. Mas eu quero viver. Sim. Sim. 1000 vezes sim. Viver versus entender. Alguns minutos depois, seu irmão chegou para visitá-la. Joe tinha ouvido o recado que ela deixara gravado para ele e havia respondido por mensagem de texto 7 minutos depois da meia-noite. Você está bem, maninha? Então, quando recebeu o telefonema do hospital, pegou o primeiro trem saindo de Londres. Comprou para ela a edição mais recente da National Geographic enquanto esperava na estação de St. Pancras. Você amava essa revista, disse ele, ao colocar o exemplar ao lado do leito. Ainda amo. Era bom vê-lo. As sobrancelhas grossas e o sorriso relutante continuavam intactos. Ele entrou um pouco sem jeito, a cabeça baixa, o cabelo mais comprido do que tinha sido nas últimas 2 vidas em que Nora o vira. Foi mal eu ter ficado meio sumido ultimamente, disse ele. Não teve a ver com nada daquilo que o Ravi falou. Eu nem penso mais nos labirintos. Só estava passando por uma fase estranha. Depois que a mamãe morreu, eu comecei a sair com um cara, e meio que as coisas acabaram mal entre nós, e eu só não queria ter que falar no assunto, nem com você, nem com ninguém. Só queria beber. E estava bebendo demais. Isso virou um problema. Mas comecei a receber ajuda. Não bebo nada há várias semanas. Vou à academia e tudo mais, agora. Comecei até a fazer uma aula de CrossFit. Ah, Joe, que droga é isso? Sinto muito pelo fim do seu namoro. E por tudo mais. Você é tudo o que eu tenho, maninha, disse ele, a voz um pouco embargada. Eu sei que não tenho te dado o devido valor. Sei que nem sempre fui legal com você, na adolescência. Mas eu tinha minhas merdas pra lidar. Ter que me comportar de uma determinada maneira por causa do papai. Esconder minha orientação sexual. Sei que não foi fácil pra você, mas também não foi fácil pra mim. Você era boa em tudo. Escola, natação, música. Não dava pra competir. Além do mais, sabe como o papai era, né? Eu tinha que ser essa visão falsa do que quer que ele achava que um homem era. Ele suspirou. É estranho. A gente deve lembrar disso de um jeito diferente. Mas não me deixa, não, tá? Deixar a banda foi uma coisa. Mas não deixa essa existência aqui. Eu não conseguiria lidar com isso. Não vou se você também não for, disse ela. Pode acreditar, eu não vou a lugar nenhum. Ela se lembrou da dor que a invadira em São Paulo ao descobrir sobre a morte de Joe por overdose e pediu um abraço. Ele a abraçou, delicadamente, e ela sentiu o calor vivo dele. Obrigada por tentar pular no rio por mim, disse ela. O quê? Eu sempre achei que você não tivesse feito nada. Mas você tentou. Eles te puxaram para trás. Obrigada. De repente, ele soube do que ela estava falando. E talvez tenha ficado mais que um pouco confuso sobre como ela havia descoberto isso, já que na ocasião ela estivera nadando para outra margem. Ah, maninha. Eu te amo. A gente era um bando de jovens sem noção. Joe deu uma fugidinha de 1 hora. Pegou as chaves com o senhorio, buscou algumas roupas e o celular da irmã. Nora viu que Izzy havia lhe enviado uma mensagem de texto.
Foi mal eu não ter respondido ontem à noite ou hoje de manhã. Queria uma discussão decente. Tese, antítese, síntese. A coisa toda. Como você tá? Saudades. Ah, e adivinha só? Tô pensando em voltar pra Inglaterra em junho. De vez. Sinto falta de você, amiga. Ah. Tem uma tonelada de fotos de baleias jubarte a caminho pra você. BJSSS. Nora emitiu um leve ruído de alegria involuntária no fundo da garganta. E digitou uma resposta. Era interessante, pensou, como às vezes a vida simplesmente te proporcionava uma perspectiva totalmente nova, só esperando o tempo suficiente para que você a visse. Ela entrou na página do Facebook do Instituto de Pesquisa Polar Internacional. Havia uma foto da mulher com quem havia dividido a cabine, Ingrid, ao lado do líder de campo Peter, usando uma fina broca de medição para ferir a espessura do gelo marinho, e um link para um artigo com a manchete Pesquisa do IPPI confirma a última década como a mais quente já registrada no Ártico. Ela compartilhou o link. E postou um comentário: vocês fazem um excelente trabalho. Continuem firmes. E decidiu que, quando ganhasse algum dinheiro, faria uma doação. Foi decidido que Nora poderia ir para casa. Seu irmão chamou um Uber. Enquanto deixavam o estacionamento do hospital, Nora viu Ash ao volante de seu carro, se dirigindo para o hospital. Ele devia estar pegando mais tarde no trabalho. Tinha um modelo de carro diferente nesta vida. Ele não a viu, apesar do seu sorriso, e ela desejou que ele fosse feliz. Desejou que o que o esperava no plantão fossem só algumas vesículas biliares. Talvez fosse vê-lo correr a meia maratona de Bedford, no domingo. Talvez ela mesma o convidasse para um café. Talvez. No banco traseiro do carro, seu irmão lhe disse que estava procurando algum trabalho como freelancer em estúdio. Estou pensando em virar engenheiro de som, disse ele. Enfim, é só uma ideia. Nora ficou feliz em ouvir isso. Acho que você devia tentar. Tenho a impressão de que iria gostar. Não sei por quê. É uma sensação que eu tenho. Ok. Quer dizer, pode não ser uma vida tão glamourosa quanto a de um astro de rock internacional, mas pode ser mais segura. Talvez até mais feliz. Foi uma afirmação meio contraintuitiva essa, e John não pareceu ficar inteiramente convencido. Mas sorriu e fez que sim com a cabeça. Na verdade, tem um estúdio em Hammersmith que está contratando engenheiros de som. Fica a 5 minutos da minha casa. Dá para ir a pé. Hammersmith? É esse? Isso. Hein? Quer dizer, isso tá com cara de ser uma boa. Hammersmith, engenheiro de som. Parece que você seria feliz. Ele riu dela. Tá, Nora. Tá. E aquela academia que comentei com você? Fica bem ao lado do estúdio. Ah, maneiro. Tem algum cara legal lá? Na verdade, sim, tem um. O nome dele é Evan. Ele é médico. Faz crossfit. Evan. Sim. Hein? Você devia convidar o Evan para sair. Joe deu uma gargalhada, achando que Nora estivesse só brincando. Nem tenho certeza se ele é gay. Ele é. Ele é gay. Ele é 100% gay. E 100% afim de você. Dr. Evan Langford. Pode convidar o Evan para sair. Você precisa acreditar em mim. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer na vida. Seu irmão riu enquanto o carro encostava em frente ao 33A da Bancroft Avenue. Ele pagou, pois Nora continuava sem dinheiro e sem carteira. O Sr. Banerjee estava sentado à janela, lendo. Na calçada, Nora viu seu irmão olhando espantado para o celular. O que foi? Ele mal conseguia falar. Langford. Hein? Dr. Evan Langford. Eu nem sabia que o sobrenome dele era Langford, mas esse é ele. Nora deu de ombros. Intuição de irmã. Adiciona ele. Segue ele. Manda um direct. O que for preciso. Menos nudes. Mas, tô te dizendo, esse é o cara. Evan é o cara.
Mas como você sabia que era ele? Ela pegou o irmão pelo braço, ciente de que não havia explicação que pudesse dar. Escuta aqui, Joe. Ela se lembrou da antifilosofia da senhora El na biblioteca da meia-noite. Você não precisa entender a vida. Precisa apenas vivê-la. Enquanto o irmão andava para a porta do 33A da Bancroft Avenue, Nora olhou ao redor, para todas as casas geminadas, todos os postes de luz, todas as árvores sob o céu, e sentiu seus pulmões inflarem ante a maravilha que era estar ali, testemunhando tudo como se fosse a primeira vez. Talvez em uma daquelas casas houvesse outro Slider, alguém em sua terceira, 17ª ou última versão de si. Ela ficaria atenta, para tentar encontrá-los. Nora olhou para o número 31. Através da janela, o rosto do Sr. Banerjee se iluminou aos poucos quando ele viu Nora sã e salva. Ele sorriu e articulou com a boca um silencioso obrigado, como se o simples fato de ela estar viva fosse algo pelo qual ele devia se sentir grato. Amanhã, ela separaria algum trocado e daria um pulo no centro de jardinagem para comprar uma planta para o canteiro dele. Dedaleiras, talvez. Tinha certeza de que ele gostava de dedaleiras. Não, disse ela, lhe soprando um beijo. Obrigada a você, Sr. Banerjee. Obrigada por tudo. O sorriso dele se alargou, e seus olhos estavam cheios de bondade e preocupação, e Nora se lembrou do que era cuidar e ser cuidada. Ela seguiu o irmão em direção ao apartamento, para começar a limpar a bagunça, e teve um vislumbre dos buquês de lírios no jardim do Sr. Banerjee, antes de entrar. Flores que ela não havia valorizado antes, mas que agora hipnotizavam com o roxo mais exótico que já tinha visto. Como se as flores não fossem apenas cores, mas parte de uma linguagem, notas musicais em uma gloriosa melodia floral, tão poderosa quanto uma música de Chopin, comunicando silenciosamente a majestade espetacular que era a vida em si. O vulcão. É uma revelação e tanto descobrir que o lugar para onde você quis fugir é exatamente o mesmo lugar de onde fugiu. Que a prisão não era o lugar, mas a perspectiva. E a descoberta mais peculiar que Nora fez foi que, de todas as variações extremamente divergentes de si mesma que ela havia vivenciado, o senso de mudança mais radical aconteceu dentro da mesma vida. Aquela com a qual começou e terminou. A mudança maior e mais profunda ocorreu não ao se tornar mais rica, mais bem-sucedida, mais famosa, ou ao estar em meio às geleiras e aos ursos polares de Svalbard. Aconteceu ao acordar na mesma cama, na mesma casa de quinta categoria e cheirando a mofo com seu sofá velho e rasgado, a muda de yucca, os minúsculos cactos em vasos, as estantes de livros e os manuais de yoga nunca lidos. Lá estavam o mesmo teclado e os livros. A mesma triste ausência de um felino e a falta de um emprego. O mesmo mistério sobre como seria sua vida dali em diante. E, no entanto, tudo estava diferente. E estava diferente porque ela não sentia mais que estava ali simplesmente para servir aos sonhos de outras pessoas. Ela não sentia mais como se tivesse de encontrar sua realização como alguma filha perfeita imaginária, ou parceira, ou esposa, ou mãe, ou funcionária, nem como qualquer outra coisa que não um ser humano orbitando seu propósito, responsável por si mesma. E era diferente porque ela estava viva, depois de ter ficado tão perto de estar morta. E porque isso tinha sido uma escolha sua. A opção de viver. Porque ela havia tocado a vastidão da existência, e, dentro daquela vastidão, havia visto as possibilidades não apenas do que ela podia fazer, mas também do que podia sentir. Havia outras escalas e outras melodias. Ela era mais do que uma linha reta constante de depressão leve a moderada, temperada com floreios ocasionais de desespero. E aquilo lhe deu esperança, e até a mais pura gratidão sentimental de ser capaz de estar ali, sabendo que tinha o potencial de se deleitar ante a visão de céus radiantes e de comédias medíocres de Ryan Bailey, e ficar feliz ouvindo música e conversas e mesmo o bater do próprio coração. E era diferente porque, acima de tudo, aquele pesado e doloroso livro dos arrependimentos tinha virado pó. Oi, Nora. Sou eu, Doreen. Nora ficou feliz ao ouvir a voz dela, ainda mais porque estivera justamente escrevendo um anúncio oferecendo aulas de piano. Ah, Doreen. Posso pedir desculpas por ter furado com vocês naquele dia? Águas passadas. Eu não vou entrar em detalhes sobre os motivos que levaram a isso, continuou Nora, ofegante. Só vou dizer que nunca mais vou estar naquela situação.
Eu prometo que, no futuro, se quiser continuar com as aulas de piano do Léo, eu estarei onde devo estar. Não vou deixar vocês na mão. Agora, eu total entendo se você não quiser que eu continue sendo a professora de piano dele. Mas quero que saiba que o Léo tem um talento excepcional. Ele é intuitivo com o piano. Pode até seguir carreira como pianista. E acabar no Royal College of Music. Então só queria dizer que, se ele não continuar as aulas comigo, gostaria que você soubesse que acho que ele deveria continuar em algum outro lugar. Só isso. Houve uma longa pausa. Nada além da estática e da respiração ao telefone. Em seguida. Nora, querida, está tudo bem, eu não preciso de um sermão. A verdade é que estávamos no centro ontem, nós dois. Eu estava na farmácia comprando um sabonete líquido para o rosto do Léo quando ele disse: eu ainda vou fazer piano, né? Bem ali na Boots. A gente pode continuar de onde parou na semana passada? Sério? Isso é incrível. Sim, semana que vem então. Assim que desligou o telefone, Nora se sentou ao teclado e tocou uma música que jamais havia tocado. Ela gostou do que estava tocando e jurou para si mesma que iria registrar a melodia na memória e escrever uma letra para ela. Talvez pudesse transformá-la numa música de verdade e divulgá-la na internet. Talvez compusesse mais músicas. Ou talvez economizasse para se inscrever no mestrado. Ou talvez fizesse as duas coisas. Quem sabe? Enquanto tocava, ela olhou em volta e viu sua revista, a que Joe havia comprado para ela, aberta em uma foto do vulcão Krakatoa, na Indonésia. O paradoxo dos vulcões é que eles são símbolos de destruição, mas também de vida. Assim que a lava reduz a velocidade e esfria, se solidifica. Com o tempo, se decompõe, transformando-se em solo, um solo rico e fértil. Ela não era um buraco negro, decidiu. Era um vulcão. E, como um vulcão, não podia fugir de si mesma. Ela teria de continuar ali e cuidar daquela paisagem desoladora. Ela poderia plantar uma floresta dentro de si. Como termina? A senhora El parecia bem mais velha do que quando estava na biblioteca da meia-noite. O cabelo antes grisalho agora estava totalmente branco e ralo, o rosto cansado e tão cheio de linhas como um mapa, as mãos com manchas senis, mas ela continuava tão boa no xadrez como havia sido anos antes, na biblioteca da Zildane School. O asilo Oakleaf tinha o próprio tabuleiro de xadrez, mas foi preciso tirar a poeira dele. Ninguém joga aqui, disse ela a Nora. Estou tão feliz por você ter vindo me ver. Foi uma surpresa tão grande. Eu posso vir todos os dias se você quiser, senhora El. Louise, por favor, me chame de Louise. E você não tem trabalho a fazer? Nora sorriu. Mesmo tendo se passado apenas 24 horas desde que havia pedido a Neil que pendurasse seu anúncio na teoria das cordas, ela já havia sido inundada com várias pessoas querendo aulas. Eu dou aula de piano. E ajudo no abrigo para pessoas em situação de rua às terças, de 15 em 15 dias. Mas sempre vou ter uma hora. E, para ser sincera, também não tenho ninguém com quem jogar xadrez. Um sorriso cansado se abriu no rosto da senhora El. Isso seria ótimo. Ela olhou pela pequena janela do quarto, e Nora seguiu seu olhar. Havia lá fora um ser humano e um cachorro que Nora reconheceu. Era Dylan, passeando com Sally, a Bullmastiff. A cadela nervosa, com queimaduras de cigarro, que havia gostado dela. O que a levou a se perguntar se seu senhorio a deixaria ter um cão. Afinal de contas, ele tinha permitido um gato. Mas precisaria esperar até acertar o aluguel. É solitário, às vezes, disse a senhora El. Ficar aqui. Só sentada. Senti como se o jogo tivesse acabado. Eu me senti como um rei solitário num tabuleiro. Veja bem, não sei como você se lembra de mim, mas fora da escola eu não fui sempre, ela hesitou. Eu errei com algumas pessoas. Não fui sempre uma pessoa fácil. Fiz coisas das quais me arrependo. Fui uma péssima esposa. Também não fui uma boa mãe. As pessoas meio que desistiram de mim, e no fundo eu não as culpo. Bom, você foi boa para mim, senhora. Louise. Quando eu tinha algum problema na escola,
você sempre soube o que dizer. A senhora El suspirou. Obrigada, Nora. E você não está sozinha no tabuleiro agora. Um peão veio te fazer companhia. Você nunca foi um peão. Ela fez sua jogada. Um bispo assumindo uma posição de poder. Um ligeiro sorriso ergueu os cantos de sua boca. Você vai ganhar essa partida, observou Nora. Os olhos da senhora El brilharam com uma vivacidade repentina. Bom, é essa a beleza da coisa, não é mesmo? Você simplesmente não sabe como termina. E Nora sorriu enquanto olhava fixamente para todas as peças que ainda lhe restavam no tabuleiro, pensando em qual seria sua próxima jogada. Caro ouvinte, queremos expressar nossa sincera gratidão por ter ouvido o audiobook até o final. Esperamos que você tenha desfrutado. Se você gostou da experiência, por favor, considere se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como este. Não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus amigos e familiares. Recomendamos que você também confira outros livros em nosso canal. Temos certeza de que encontrará algo que irá cativar sua imaginação e despertar sua curiosidade. Obrigado novamente por ouvir e esperamos tê-lo como ouvinte em muitas outras aventuras literárias.